sentado em casa chorando e reclamando, não adianta. Não vai mudar porra nenhuma no seu físico, na sua vida. Se você quer passar na porra de um concurso na tua vida, vai adiantar você ficar em casa. Ai, eu não consigo. Quer saber onde vai ser o final? Vai ser ir além do último dia que correu até quase. Vai ser bem rapidinha, tá? Bem focada nos pontos. Então vou direto aos pontos mais pertinentes. Lógico, quem tem que fazer aquela revisão, dá uma olhada aí e siga o esquematizado, tá ok? Então antes de mais nada, vou pedir para que você se inscreva no canal, curta e compartilhe. E indique o nosso vídeo, tá? E o nosso projeto para as demais pessoas. Então, vamos para cima. Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de agosto de 2006, tá ok? Vamos para cima. Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e dispõe sobre criação de juizados de violência contra a mulher e estabelece assistência, proteção em situação de violência doméstica e familiar. Toda mulher goza de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, tá? Vamos lá. Sendo-lhe assegurada todas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar a saúde física e mental, preservar o aperfeiçoamento moral, intelectual e social, tá? Seguindo aqui, dá um pulinho para compreender, deixei no esquema aqui para a gente conseguir mentalizar, tá ok? Vamos lá. Configura a violência doméstica contra a mulher. Ação ou omissão baseada no gênero, pela condição dela simplesmente ser mulher, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. No âmbito da unidade doméstica, então é compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive esporadicamente agregadas. Então, amigo, ambiente, as pessoas que são consideradas, né? Então, no ambiente doméstico, da unidade doméstica. Então, compreendido o espaço de convívio permanente, aquelas pessoas que moram juntos ali, com vínculo familiar, com ou sem vínculo familiar. Assim, o vínculo familiar quer dizer o consanguíneo. E também a esporadicamente agregada, que são os amigos, os primos, considerações ali, tá ok? Então, aquelas pessoas esporadicamente agregadas, que frequentam ali de vez em quando. Agora, no âmbito da família, compreendida como unidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, tá ok? Vamos lá. Unidos por laços naturais, por afinidade ou vontade expressa, ok? No âmbito doméstico. Aqui já na unidade doméstica é combinado, ali cabe aos namorados, os paqueras, tá? E aquelas pessoas ali que tenham alguma proximidade. E no âmbito da família, aqueles indivíduos que são ou consideram aparentados por laços naturais, que são os consanguíneos, né? Parentes mesmo, afinidade ou vontade expressa, ok? Vamos lá. Em qualquer relação de afeto, íntima de afeto, na qual o agressor conviva, tenha convivido com a ofendida e independente de coabitação, independente de morar. As relações pessoais independem de orientação sexual, ok? Constitui uma das formas de violência dos direitos humanos, porque ela fere a dignidade, aí, a integridade física da pessoa, a integridade moral e intelectual, ok? Vamos para as formas de violência. Vai ser bem rapidinho, ok? Então presta bem atenção. Formas de violência. A violência física, conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal. Violência física, integridade ou a saúde corporal. Violência psicológica, que lhe cause dano emocional, diminuição da autoestima, prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento, degradar ou controlar suas ações, comportamento, crenças e decisões, através, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade e ridicularização, exploração, limitação do seu direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica ou à autodeterminação. Então, tudo que envolve a limitação
psicológica, tira só o seu direito de escolha, o seu poder de ser como ela bem entende, então isso aí é violência psicológica, ok? Violência sexual, constranja a presenciar ou manter ou participar de relação sexual não desejada, através de intimidação, ameaça, coação, uso da força, e que induza a comercializar ou utilizar qualquer modo da sua sexualidade, né? Quer dizer, a prostituição, impeça a usar contraceptivo, que são os anticoncepcionais, né? Ou qualquer método que ela possa vir para que ela evite uma gravidez indesejada. Então, force o matrimônio, gravidez, aborto, prostituição mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, ou que limite ou anule seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, interferiu na sexualidade da mulher é uma violência sexual, ok? Vamos lá. Patrimonial. Agora, violência patrimonial é conduta que configure a retenção, subtração e destruição, tanto parcial como total dos seus objetos. Então, tudo que aquilo que for material e for de posse da ofendida é patrimonial. Se feriu esses direitos aí, então configura violência patrimonial. Agora, a violência moral, ok? Conduta que configure calúnia, difamação e injúria. Todos sabem já que esse tipo de situação, calúnia, difamação e injúria, tem toda a sua descrição, ok? Quem tiver dúvida, retorne lá no direito penal e veja esses itens, tá ok? É super revisão, não temos tempo para mais nada. Agora, somente revisar e não dá mais para perder tempo, tá ok? Vamos para cima! Batemos a forma de violência. Beleza? Então, a assistência à mulher em situação de violência será prestada de forma articulada na LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, no SUS e no SUSP, que é o Sistema Único de Segurança. Então, esses órgãos vão articular e fazer a prestação e assistência à mulher, ok? Em situação de violência. O juiz, tá? Então, vamos lá, voltando. Entre outras políticas públicas de proteção emergencial, quando for o caso, tá ok? Então, todas essas formas, de acordo com a LOAS, SUS e o SUSP, ok? Gravem essas siglas. E entre outras formas de políticas públicas de proteção e emergencialmente quando for o caso. O juiz determinará prazo certo à inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar, o cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. O juiz determinará prazo certo. O juiz assegurará as medidas em situação de violência doméstica e familiar para preservar a sua integridade física e psicológica. Então, o juiz assegura para fazer a preservação dela, tá? Vamos lá. Acesso prioritário à remoção, se ela for servidora, integrante da administração pública, direta ou indireta, se ela fizer parte da administração pública, ok? Prefeitura, autarquia, empresas públicas e tudo mais. Manutenção do vínculo trabalhista e pode afastar ela pelo prazo de até 6 meses, ok? Mesmo se ela tiver aí, for do serviço privado, fora da administração pública, ela tem esse direito trabalhista, se ela sofrer violência, ok? Vínculo trabalhista e afastamento até 6 meses. Encaminhamento, assistência judiciária quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento de separação judicial, de fazer o divórcio e anulação do casamento, e a dissolução, quer dizer, dissolver, acabar com a união estável, perante juízo competente. Beleza? A assistência compreenderá acesso aos benefícios decorrentes, científico, tecnológico, tá? Incluindo serviços de contracepção, claro, quando ela de repente pode sofrer um abuso sexual, então serviço de contracepção, emergência, profilaxia de doença sexualmente transmissível. Então, quando ela sofre esse abuso sexual, ela é submetida aí aos coquetéis para que ela evite a sua contaminação por AIDS e outras DSTs, tá ok? Procedimento médico necessário cabível nos casos de violência sexual. Tá aí, essa é a explicação, tá ok? Retornando aqui, O juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, pode conceder novas medidas. Peraí, só um minutinho, retomando aqui, porque para não perder a nossa linha de raciocínio. Eu separei os slides aqui para poder ficar
muito mais direcionado, tá ok? Vamos lá. Vamos às medidas protetivas de urgência. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, encaminhar a ofendida, tá, a programa oficial comunitário de proteção e atendimento, determinar a recondução da ofendida, tá, ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor. Então, houve essa situação lá dentro do seu lar, então ela vai ser levada novamente para casa, né? O juiz pode determinar a volta dela para casa depois que o agressor for embora. Determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos aos bens, guarda e alimentos, ok? Então, independente se ela sair, ela não vai sofrer o prejuízo, tá, dos seus bens, da guarda dos filhos e de receber a pensão pelo agressor. E o juiz também determina a separação de corpos. Então, separação de corpos já diz tudo. Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida, né, na escola básica mais próxima da sua casa, ou a transferência deles para instituição independente de existência de vaga. Então, automaticamente ocorreu essa situação, o juiz vai determinar a matrícula mais próxima da casa ou a transferência independente da existência de vaga. Então, tem que criar uma vaga aí para os filhos que estiverem nessa situação junto com a mãe, tá ok? Para a proteção patrimonial dos bens, conjugal, né, também, e daquela propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar liminarmente, entre outras, restituição, se o bem, né, se o agressor subtraiu, né, cometeu qualquer situação aí, vendeu, alienou, tem que restituir. Proibição temporária para a celebração de atos de contratos e venda, locação, propriedade, salvo expressa autorização judicial. Então, o agressor vai perder esse direito, tá? De celebrar esses direitos. De celebrar essa, porque para proteger o patrimônio dela, tá ok? Suspensão da procuração conferidas ao agressor. Quase a mesma coisa que a situação de cima. Então, se ele estiver em empresa, se ele tiver alguma autoridade para dispor dos bens, alguma autonomia para decidir coisas na frente dessa mulher, então há essa suspensão das procurações. Prestação de calção provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Então tem que pagar ali, vai ter um depósito judicial para repor essas perdas, tá ok? Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previsto no 2 e no 3. Então, essas duas últimas situações, sobre contrato e procuração, o juiz oficia o cartório. Vamos lá. Estamos acabando, hein? Vamos lá aqui. As medidas protetivas de urgências que obrigam o agressor. Constatada a prática, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto, separadamente, as medidas protetivas de urgência, entre outras: suspensão da posse e restrição do porte de arma, comunicação ao órgão competente no termo do Estatuto do Desarmamento, superior e imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou desobediência, conforme o caso. Então, houve a denúncia, houve aí a situação judicial, é suspenso o porte ou a restrição, tá? Então, tem essa suspensão ou suspenso o porte, ou ele fica proibido de utilizar a sua arma. Geralmente, quando é um agente público, é comunicado aí também o superior imediato, ok? Não somente quando é agente público. Se for um vigilante também e ele trabalhar armado, então é suspenso para evitar que esse agressor chegue lá e tente contra a vida e a integridade da mulher. Afastamento do lar, do domicílio ou local de convivência da ofendida. Então, imediatamente pode ser afastado o juiz que comanda isso daí. Proibição de condutas entre as quais, ele fica proibido também de se aproximar da família, das testemunhas, tá ok? Da ofendida. E também fixar o limite mínimo de distância entre esses e o agressor. Então, há essa proibição de aproximação. Proibição também de contato com o ofendido e seus familiares, testemunhas, por qualquer meio de comunicação. Não pode ficar telefonando, não pode ficar mandando mensagem de rede social e nem recado, tá ok? Por quê? Porque isso daí
acaba mexendo com o psicológico da mulher, acaba causando limitações, medo nela, tá? Então, não pode também. Então, o juiz também faz essa medida. Frequentação de determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, aquela mesma situação. Se a ofendida frequenta, de repente, uma escola, uma igreja, tá? Então, e eles fazem parte do mesmo local, então ele fica proibido também de frequentar esses lugares, para evitar essa pressão psicológica contra a mulher. Restrição, suspensão de visitas às crianças, os filhos menores, tá ok? Aos dependentes menores. E ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Então, há um atendimento tanto para ele, tanto quanto a criança e quanto a ofendida, ok? Prestação de alimentos, tá? Provisionais ou provisórios. Então, tem que pagar pensão independente disso. Comparecimento a programas de recuperação e reeducação. Ele vai ser direcionado, ok? Vai ser obrigado ali a comparecer a esses programas. Acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo. É parte desses programas, ok? Então, ele vai ser ali orientado para saber se não é um distúrbio psicológico, para mostrar para ele um meio de recuperação, para que também não é interessante, né? Que o agressor continue fazendo isso daí. Ele precisa também se recuperar, para que ele não venha a atingir a mulher novamente, tá ok? E também se recuperar como cidadão. As medidas não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre a segurança da ofendida ou circunstâncias o exigirem, devendo providência ser comunicada ao Ministério Público. Então, as medidas, não é porque tomou aquela medida que não vai tomar outra. Então, sempre que a segurança da ofendida ou a circunstância exigir, pode tanto afrouxar quanto relaxar as medidas, tá ok? Vamos lá. Aqui já foi. Então, aqui também, ó, vamos lá. Dos crimes de descumprimento, tá ok? Crimes de descumprimento. Descumprir a decisão judicial. Detenção de 3 meses a 2 anos. A configuração do crime independe da competência civil criminal do juiz, que deferiu as medidas. Na hipótese de prisão de flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança, ok? Então, não é cabível a fiança por parte do agressor. O disposto não exclui a aplicação de outras sanções, ok? Os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independente de pena, não se aplica aos crimes de menor potencial ofensivo, ok? Se a lesão for praticada contra filhos, pais, irmãos, né? O que tenha convivido, ainda que prevalecendo o agente da relação doméstica de coabitação ou hospitalidade, a detenção é de 3 meses a 3 anos. Será aumentada de 1/3 contra a pessoa portadora de deficiência, em todos os atos processuais, criminais e cíveis. A mulher em situação de violência doméstica deverá estar acompanhada de advogado. Então, recebido o expediente, com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, conhecer do expediente, tá? Do pedido, decidir sobre as medidas protetivas, determinar, né, assistência judiciária, determinar o encaminhamento, assistência judiciária, julgamento daquela situação conjugal para fazer a dissolução e tudo mais. Então, comunicar ao Ministério Público para outras providências. A apreensão imediata da arma, né, do agressor. A medida protetiva de urgência poderão ser concedida pelo juiz a requerimento do Ministério Público e a pedido da ofendida. Então, concede o juiz, requer o Ministério Público, que impede a ofendida. Ser concedida de imediato, independente de audiência das partes, ok? Então, independente de chegar lá para comprovar, essas medidas podem ser concedidas de imediato. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente. Então pode ser apenas uma, pode ser mais de uma, tá? E fazer essa mudança, usar como forma de transição. Se substituída a qualquer tempo também por de maior eficácia ou sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados, ok? Então, se ele está lá, ele foi afastado, ok? Se ele foi afastado do lar e não está adiantando e ainda continua indo lá telefonando, o juiz pode substituir, ok? Por uma mais forte, mais restritiva. Vamos lá aqui.
Essa aqui eu vou deixar por final, porque é mais detalhada, beleza? Aqui, ó. Só um minuto. Vamos lá, porque aqui agora é uma repetição, tá? Dessa situação. Aqui, ó, constatada a prática, ó, imediato, o juiz poderá aplicar conjunto e separadamente, suspensão e restrição do porte, afastamento do lar, proibição de aproximar, de contato com ofendido e testemunhas, de frequentar os mesmos lugares, tá? Determinados lugares, porte de arma, quanto a visitas dos dependentes menores. Tem que prestar alimentos, comparecer a programas, acompanhamento psicossocial e não impedem a aplicação de outras, ok? Eu sabia que você não pararia. Quer saber onde vai ser o final? Vai ser ir além do último dia, que correu até quase passar mal. Eu sabia que você não pararia. Para baixo, porra, mantenha o olhar altivo, enraivecido, corra. Fecha a cara e continua, se tu para agora, a derrota é o incentivo. Se estabelecer uma meta na corrida, conclua. Se a mente